Olá, hoje nós iremos então falar mais um pouquinho sobre cartografia. Nós estávamos falando, né, de cartografia nas outras aulas, mas eu vi que na última aula vocês ficaram com muitas dúvidas, porque entravam vários conceitos novos sobre a escala, né, que a gente falou, e a gente finalizou a aula falando sobre fuso horário. Eu trouxe mais um pouquinho de conhecimento sobre isso, tá bom? E aí a gente finaliza hoje esse capítulo. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, podem falar, levantar a mão, que a gente abre o chat. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Ué. Então, nós falamos, né, da escala, que existe a escala maior ou menor. Quanto maior a escala, então quanto o número é maior, mais detalhes, né, aparece. E aqui é um exercício, uma atividadezinha para vocês treinarem a desenvolver a escala, tá? Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se que a diferença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros, no mapa em questão, sua média... Cadê o mapa? Tinha um mapa. Sumiu o mapa. Tinha um mapa aqui no meio. Ah, vamos nessa aqui, acho que é melhor por enquanto. Ah, não, esse aqui é do horário de verão. Não, tá certo, esse aqui é o da escala. Em um mapa, desculpa, tô doida. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Então, a rodovia tem 15 quilômetros, né, de trajeto. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Lembra que eu falei que para fazer qualquer um daqueles dos cálculos na escala, você tem que transformar se está em quilômetros e em centímetros, porque é como se trabalha. Nesse caso, você pensa que você tem que transformar esses 15 quilômetros em centímetros. O professor de matemática já ensinou para vocês isso? Transferência de metros em centímetros? Sim, não? Fala para mim. Sim ou não? Fala comigo, gente. Sim ou não? O professor de matemática já explicou para vocês como transformar metros em centímetros? Eu perguntei isso. Já. Então tá bom. Então, basicamente, vocês precisam transformar 15 quilômetros em centímetros. Quanto que isso dá em centímetros? E você sabe, né, que a medida está aqui 10 centímetros, né? Aí aqui tá para vocês conhecerem como fazer a fórmula, né? Desculpa. A escala E, lembra que eu falei daquela pirâmide? O E grande é a escala, né? Como sabemos, e a relação entre uma distância de um mapa D e o seu valor na superfície real. Então, quanto que vale na superfície real? No caso, não é 15 quilômetros na superfície real? Que a gente acabou de ver aqui no exercício? Aqui ele fala, ó, a superfície real é de 15 quilômetros. Em centímetros, que é essa distância do mapa, nós temos... Não, não vai ter brincadeira hoje. Não ensinou? Não lembro. O Gabriel Garcia falou que ensinou. Que o professor de matemática ensinou a transformar quilômetros em metros. Se ele não ensinou, logo, logo ele ensina para vocês. Mas basicamente, aí, ó, você transforma, você sabe, por exemplo, que 10 centímetros é a superfície que ele tinha falado, né, no mapa.
tá? Quando a gente transforma 15 quilômetros em centímetros, fica esse valor aqui, olha, porque de centímetros para quilômetros, de quilômetros para centímetros, você coloca 5 casas, porque é centímetro, metro, e assim vai até 5, tá? Então fica 1.500.000 centímetros. Assim temos que E, que é a escala que a gente falou, é igual a Dzinho, que é os centímetros, dividido pela distância real. Que você não quer saber a escala? Então é um pelo outro. É o Dzinho que você tem pelo Dzão que você tem. Lembra aqui, ó, para descobrir a escala, você tem que dividir um pelo outro, tá vendo? Se você quiser saber a distância real, você multiplicaria um pelo outro, mas você quer saber a escala, então você vai dividir um pelo outro. Então você sabe que E é igual a 10 dividido por esse valor, né? Por 1.500.000 centímetros. Porque o 10 também está em centímetros. Simplificamos o valor da divisão por 10 para obter o valor da escala. Então, é porque lembra que é sempre 1 aqui, né? Então, você sabe que a escala é igual a 1 sobre 150.000 centímetros. A escala cartográfica do mapa em questão, portanto, é 1 para 150.000. Tá bom? Mais ou menos? Conforme os exercícios vocês vão pegando, tá? Podem tirar print e tudo mais, fica à vontade. E aí a gente falou do fuso horário. Peraí, eu já passo. Eu tô vendo que tem gente copiando. Pronto? Aquele triângulo que eu ensinei na semana passada é bem útil para saber escala, viu, gente? Porque ele já tem, né? Se você tem se você quer descobrir a escala, como que você faz? Se é multiplicando ou se é dividindo os valores que você tem. Sempre que você já tiver em centímetro é mais fácil. Se tiver em quilômetro, você vai ter que transformar o quilômetro para centímetro, tá? Pode, Amanda. Quem é Midas? Fuso horário. O fuso horário, então, é determinado pelo meridiano de Greenwich. Lembra que a gente falou na semana passada? Ao total, existem 24 fuso horários. Os fuso horários também denominados de zonas horárias. Então, é toda aquela região que tem o mesmo horário. Eu trouxe esse mapa aqui que acho que está mais claro, né? Então, a gente tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12, e aí nesse outro 12 aqui, tá vendo que ele parece que tá dividindo a mesma zona horária? Mas na verdade tem uma outra linha aqui na pontinha que começa de novo. E esse 11 faz parte daqui. É porque parece às vezes. Olha que legal. Parece às vezes que eu descobri que tem um botãozinho aqui para apertar. Eu nunca tinha visto. Parece que que tem um lado e outro, né? Mas a gente tem que lembrar que o planeta ele não é plano. Então começa um e acaba o outro, é tudo ao mesmo tempo, certo? Tá, Midas, mas você tem que falar quem que você é. Precisa copiar. É no livro, eu acho isso aqui.
Aí, ó, o meridiano de Greenwich. E eu trouxe aqui para vocês, eu gostei muito desse mapa, porque eu vi que, por exemplo, digamos que o Sol, então... Ah, é o Pedro, beleza. O Sol tá aqui, tá? Eu sempre desenho muito bem, ainda bem que eu não tentei ser professora de artes. E aí tá o Sol. Cada vez que a Terra tem a sua rotação e translação, o Sol tá sempre no mesmo espaço? Não, ele vai mudando, né? Ainda mais na rotação, já que é a 24 horas, né? Então, ó, a uma hora o Sol tá aqui, aí ele vai rodando um pouco depois que aqui, roda um pouco, tá aqui. Então, os próprios países não estão com o Sol ao mesmo tempo, certo? E aí eles aproveitaram essas linhas dos meridianos para poder determinar, né, onde que cada horário mais ou menos está batendo o mesmo horário. Olha, deixa eu voltar aqui no outro mapa. Nesse mapa aqui, a gente pode ver que o Brasil está em 3, né? A gente está nesse terceiro aqui, então aqui é sempre menos, né? Se aqui é 1, aqui é -1, -2, menos 3 horas do meridiano de Greenwich. A gente tem aqui, nossa região é essa aqui, né? Do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos menos 4 horas do meridiano de Greenwich, tá? Porque nós estamos nessa faixa aqui amarelinha, ó. O Acre tá a 5 horas, olha ele aqui na faixa azul, tá vendo? Então, no Brasil, como a gente tem um território bem grande, nós estamos em 3 fusos horários diferentes. A gente já esteve em 4, alguns períodos da história, mas hoje a gente está em 3. Tudo bem? Isso aqui não está no livro. Para completar a rotação, o planeta Terra leva aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, não são 24 horas exatas, né? Mas é bem próximo disso. A proporção é de 1 hora para cada 15 graus, desculpa, de rotação. Ou seja, 1 grau a cada 4 minutos. O nosso planeta ele roda na rotação 1 grau a cada 4 minutos, tá? E são exatamente esses 15 graus de rotação para dar 1 hora que é isso aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, esse 3zinho, né? Ou o 4zinho que você tá. Esse 4 inteiro equivale a 15 graus de rotação. Ou seja, é 1 hora, tá? De novo, a proporção de 1 hora para cada 15 graus de rotação, ou seja, 1 grau para cada 4 minutos. De total modo, em 24 horas, a Terra terá completado o giro de 360 graus, né? Um giro completo de 24 horas. Tá entendendo, João? Tá viajando? Os dois? Não, volta para cá. Eu preciso que vocês estejam entendendo, porque às vezes é meio difícil de entender mesmo. Tô deixando vocês copiarem, podem tirar um print aí se vocês quiserem, uma foto. Ai, ai. Gente, na semana passada, a gente estava fazendo. Deixa eu ver se alguém tem dúvida. O que, João? Você sabe sobre a Terra? Eu vou voltar um pouquinho aqui nesse. Tá, enquanto eu leio a dúvida do João. A Terra não é plana, não. Ela é geóide. A gente já conversou sobre isso. Na Idade Média, as pessoas acreditavam na Terra plana.
Gente, eu vou voltar aqui nesse mapa porque eu quero uma coisa com vocês. Tô esperando a Amanda copiar, peraí. Mais alguém tá copiando? Eu só tô vendo a Amanda, então eu só consigo acompanhar porque eu tô vendo ela. Então, essas ideias têm ressurgido. Não tem no livro isso daí. Às vezes ajuda a entender um pouco mais sobre os centímetros, né? Porque que cada áreazinha equivale a 15 centímetros, ou 15 graus. Não é centímetros, é graus, desculpa. Gente, uma coisa. Lembra que eu falei que tudo que é leste de Greenwich é menos e tudo que é oeste é mais? Isso vai ser importante porque quando você faz, por exemplo, a transferência de um lugar para o outro, você tem que verificar isso, tá? Não sei. Aqui um exercício para a gente treinar. Observe o mapa a seguir e responda a questão adiante. Desconsiderando horários de verão local, essas coisas, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorre em Sydney, aqui ó, na Austrália, tá vendo? Às 4 horas da tarde, assistida pela TV ao vivo, em Nova York. Então, se uma competição esportiva está acontecendo aqui em Sydney, né, na TV, às 4 horas da tarde, quanto que é? Que horas que é aqui, ó, em Nova York? É às 7? É às 8? Tentem acertar aí para mim. Aí vocês digitam qual dessas opções aqui vocês acham correto. Digita no chat aí que eu vou ler. Vocês gostam de matemática? Eu não entendi. O que você não entendeu, Jamile? Cadê você? O que você não entendeu sobre o fuso horário? Você sabe que essa parte aqui no meio é o marco zero, né? Que é o meridiano de Greenwich. Tudo que é para cá, você aumenta uma hora cada um desses 15 graus aqui, certo? E tudo que é para cá, você diminui uma hora. Se aqui é 4 horas da tarde, que horas que é aqui, ó? No mesmo horário de Nova York? Vocês querem que eu volte aqui? Eu acho mais fácil lá no outro. Você já sabe que aqui é 4 da tarde, né? Todo mundo? Certo, Jamile? Então, geografia e matemática andam bem juntas. Por que eu não vejo mais ninguém? Porque acho que tem a parte do Daniel, né? Cadê você? Ali.
Não tem uma chavezinha aqui do lado, uma janelinha comigo ou com você? Se você pôr o mouse em cima, você vai ver a opção de deixar em quadradinhos, várias pessoas em filinhas, só você ou só eu que tô falando, né? É isso. Tá, vamos lá a resposta. Sydney está localizado no fuso horário de 150 graus leste. Opa, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, 150 graus leste, esse grupinho aqui. Então, isso daqui é cada um dos graus, tá? Tipo 5, 0, né? Aí leste, 15, 30, 45, 60, 75, pula cada 15, porque cada um daqueles lá vale 15 graus. Considerando que as horas reduzirem a cada 15 graus no leste, menos oeste, e que há uma diferença de 15 fuso horários entre Sydney e Nova York, temos que o 150 leste, né? Que é os 15 graus de Sydney, equivale a 10 horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, ó, se aqui é o marco zero, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então aqui você já sabe que ó, do meridiano de Greenwich até Sydney são 10 horas. De Nova York, em compensação, ele é 75 graus a oeste. Aqui, ó. De 0, menos 15, menos 30, etc, né? E equivale a 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Aqui, ó. 0, menos 1, menos 2. Então, no caso, seria... Você quer 3 horas da manhã, né? Ai, meu mouse fica sumindo. 3 horas da manhã. 4, 5... Não, é menos. 3, 2, 1, meia-noite, 10 da noite. Em relação ao meridiano de Greenwich. Basicamente, aqui eu tô lendo que do meridiano de Greenwich até Sydney são 10 horas a mais, do meridiano de Greenwich até Nova York são 5 horas a menos, né? Porque ao leste é sempre menos. Pelo fato de as duas cidades estarem em hemisférios diferentes e as horas serem adiantadas no hemisfério oeste, leste, as horas devem ser somadas 10 horas mais 5 horas, igual a 15 horas. Depois subtraídas pelo horário de Sydney, visto que essa cidade apresenta fuso horário adiantado em relação a Nova York. Então, se é 4 horas da tarde no horário de Sydney, menos 15, que é a diferença entre os dois horários, você tem uma relação igual a 1 hora. Portanto, a alternativa correta é a D. 1 hora da manhã. E só uma pessoa acertou. Vocês entenderam? Mais ou menos. Ele falou que, por exemplo, você tinha que pegar aqui a hora de Sydney, que era 4 horas, e subtrair por toda a diferença. Se aqui tem 15 horas de diferença entre um país e outro, entre uma cidade e outra, é essa a diferença que vai ter de horas. Você não necessariamente precisa contar 1, 2, 3, 4, etc. Entendeu? Ele está ensinando uma fórmula matemática para fazer isso. Essa aqui que vocês querem que volta? Leia aí para ver, lê vocês essa parte aqui para ver se fica mais claro para vocês. Leiam vocês essa parte aqui de baixo. Da diferença entre as duas cidades. Tá lendo, João?
Eu pedi para ler essa parte aqui de baixo, vocês mesmos. Que é como fazer a continha. Eu quero que vocês aprendam a fazer. Não é só tirar foto, João. Eu quero que você leia agora para ver se faz sentido para você. Nunca mais o Davi Moraes assistiu as minhas aulas. Ele tá bem? Fez sentido agora para vocês? Nem a Giovana. A Giovana nunca viu. Davi Moraes ainda viu no início, depois parou. Tudo bem aqui? Amanda? João? Arthur? Pessoas que eu não vejo o rosto? O Eric, eu acho, o Eros, na verdade, tinha pedido para colocar aqui de novo, se eu não me engano. Mas assim, quase todos os mapas têm algum tipo de marcação. Você vai saber quando for a marca dos graus. Tudo bem, Eros? Gente, coloca aí, por favor. Isso é uma imagem que tem na internet, é só procurar fuso horário, é uma das primeiras a aparecer. Gente, coloca aí, por favor, o nome de vocês no chat. Ih, senhora doida, peguei o livro de história. Geografia, mas é do outro. Confundi. Nossa, meu livro foi muito usado. Eu quero que durante a semana vocês leiam a página 75, tá, gente? Para ver se para vocês faz sentido. E façam esses últimos exercícios. Façam agora, olha, página 80. Tem um exercício para responder as questões 9 e 10. Observe o mapa a seguir. Quais são as coordenadas geográficas dos pontos A, B e C? Gente, lembrando que as coordenadas geográficas, o João já fez. As coordenadas geográficas, elas são então esses graus que a gente estava comentando aqui, ó. João, se você já fez, coloca aí o que você colocou. O A tá em que posição? Em que grau que o A tá? A 30 sul, a 30 norte, a 60 sul, a 60 a 30 sul? Ou entre ir para oeste, ou leste, tá? 30 oeste, 30 leste, 60 oeste ou 30 oeste? Porque ele tá bem no meio, né, de uma coordenada geográfica, entre um paralelo e um meridiano. Esse ponto A. Coloca a alternativa que vocês colocaram, por favor. Ponto B.
Ele tá 0,60 leste, 120 e 30 leste, 120 e 60 leste, ou 0,60 leste? Quem já fez, coloca aí a alternativa que marcou. E o ponto C? Ele tá a 60 norte e 120 leste, ou a 60 norte e 0 leste, ou a 60 norte e 0 leste, 120 leste, ou a 60 norte e 60 leste. 30 norte e 60 leste, desculpa. Amanda já fez também. Coloca a alternativa aí, Amanda. Eu vi, João, que você colocou. Seus colegas ainda estão fazendo. Tá. Não conta para ninguém. Espera seus colegas fazerem. Basicamente, dá para olhar aqui, né? Em que posição que cada um deles está. Gente, quem não fez ainda, façam essa página, tá? Hoje. Não precisa me mandar, a gente vai fazer, vai voltar nela na semana que vem, porque eu sei que vocês ainda estão com dúvida e eu quero pelo menos corrigir. Agora, eu vou parar um pouco aqui. Todo mundo colocou o nome? Falta 4 minutos para acabar a aula. E